Quero cumprimentar todos os meus irmãos, meus amigos em Cristo, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começa mais um programa Escola Bíblica, transmitido aqui pela TV ADNP. A lição 2, que estamos estudando esta semana, tem como título Advertências contra o adultério. E como sempre fazemos de costume, queremos mais uma vez estar lendo juntamente com os irmãos esse texto de Provérbios, capítulo 5, versículo 15 e o versículo também de número 18. A palavra do Senhor diz, bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Bom, essa aula de hoje, com esse tema sobre advertências contra o adultério, então basta recorrermos aos dados estatísticos que vamos constatar então que os casos extraconjugais têm aumentado e aumentado muito nos últimos anos. E estudos apontam que as mídias sociais, as redes sociais como o Orkut, como o Facebook, o MSN e outros, acabam potencializando então, e em muito, a possibilidade de alguém se prender nas teias então da tentação sexual. Não é novidade alguma que a internet hoje se tornou a grande confidente de homens e de mulheres que estão vivendo alguma desilusão nos seus casamentos. Então não é novidade nenhuma. Quando olhamos, por causa de algum atrito nos seus relacionamentos, recorre então à internet e a internet então acaba sendo a confidente. Aí a porta então vai estar escancarada para uma aventura sexual. A aula de hoje ela vem justamente para nos orientar, a aula de hoje vem justamente para nos prevenir, para nos exortar contra essas armadilhas. E Salomão, então, ele ressalta com bastante propriedade em seus escritos que a mulher estranha, ela deseja tirar tudo quanto o homem então construiu ao longo dos anos com a sua família. Quero dizer que a aula de hoje, essa segunda lição, ela está dividida em 4 capítulos e queremos então estar falando um pouquinho acerca desses capítulos para alcançarmos então o nosso objetivo. O primeiro vem falando sobre conselhos sobre a sexualidade humana, dividida então em 2 tópicos, que trata o primeiro, uma dádiva divina. Então, quando olhamos em Provérbios, no capítulo 5, versículos 21, o texto diz que os caminhos do homem, estão perante os olhos do Senhor. E mais, o Senhor então examina todas as suas veredas. Olha só, através deste texto então aprendemos que os caminhos do homem são então monitorados pelo Senhor. Então, basta nós afirmarmos que os caminhos do homem estão então descobertos diante do Senhor. Ou seja, nada está oculto aos seus olhos. E eu vejo que deverá ser com profunda tristeza que Deus então contempla
né, um homem, né, seja moço, seja velho, relacionar então com mulheres estranhas. E isso também vice-versa, né? Nós estamos aqui não falando só de um lado, não. Estamos aqui abordando, né, para ambos, né, tanto o homem quanto a mulher. Mas vale ressaltar que o homem sábio, né, continua o quê? Olhando para cima, né, olhando para Jesus, né, o autor e consumador da nossa fé. E esse homem sábio, então, ele sabe, né, que Deus, né, está ponderando o seu caminho, né, e a sua conduta em geral. Aqui está um pequeno resumo, uma pequena reflexão, então, sobre a dádiva divina, né? Segundo, uma predisposição humana, é a segunda parte aqui. Então, eu creio que você já deve ter ouvido, né, aquela velha expressão: ah, se conselho fosse bom, não se dava, vendia, né? E quando olhamos os escritos de Salomão, né, são conselhos para a nossa vida, né? Então Salomão, sabendo que o homem então tem impregnado em seu ser, né, uma predisposição ao pecado, então Salomão começa a advertir, né, a todos os jovens, né? Ou seja, Salomão adverte a todos como se fosse o seu próprio filho, né, os seus filhos ali. Então ele nos adverte a fim de que venhamos nos abster dos desejos carnais. Quando olhamos, né, Salomão está então advertindo dos pecados, né, contra o sétimo mandamento. Então, quantos males acompanham este pecado? Nós ficamos a observar, né, quantos males acompanham este pecado. Então ele destrói, primeiramente, né, a reputação, ele destrói, ou seja, ele desperdiça o tempo, né, ele arruina o matrimônio e a relação só vai crescendo. Ele é nocivo ainda para a saúde e enche, então, a mente de horror. E podemos concluir ainda que tem, né, ou seja, ainda que em uma pessoa há uma sensação de felicidade, cedo ou tarde, né, com certeza trará dor, né? Então, nós concluímos aqui essa predisposição humana. Bom, o segundo capítulo vai falar sobre as causas da infidelidade. As causas para a infidelidade são as mais variadas. Então, se for fazer uma pesquisa, fazer uma abordagem, um levantamento, nós vamos ver que as pessoas, né, tentam explicar, né, essas várias causas, porém não justifica. Então, segundo pesquisas recentes, né, as desculpas são bastante frequentes, né? Então, para aquela relação, né, atribuída à infidelidade causal, ou seja, aquela que não há envolvimento de sentimento, né, uma coisa rápida, uma aventura, então eles dão diversas desculpas, como, primeiro, excesso de álcool ou de drogas, né? Então a pessoa atribui a esse excesso de álcool e o excesso de drogas para então explicar a essa infidelidade chamada de causal. A segunda motivo que eles apresentam é a atração pelo risco, ou seja, pela aventura, né? Terceiro, falta de horário fixo e rotinas caseiras. Então, todos esses apontamentos que eu estou passando para os meus amados irmãos são, então, causas que foram pesquisadas e que as pessoas, então, tentam se explicar dessa forma. E não para por aí, nós observamos que a diminuição da atenção também emocional entre o casal, também eles querem colocar mais esse quesito.
E em último lugar, tem a permissividade e falta de compromisso na relação. Mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada, aí a coisa muda de figura, né? Então a Bíblia vem falar que a causa para a infidelidade conjugal, primeiramente, é falta de temor a Deus, né? Falta de temor a Deus. Sobre esse quesito, vale apresentar, né, o caso de José. José foi levado da casa de seu pai, ainda jovem, né, para um lugar totalmente desconhecido, que ele poderia então, né, ter deitado com a mulher de Potifar, que estava cobiçando. Ninguém conhecia, ninguém sabia a sua origem, quem eram seus pais, mas José tinha um fato preponderante na sua vida. José tinha o temor para com o Senhor. Embora seu pai não vendo, embora sua família não o fiscalizando, né, ele sabia que Deus, né, estava esquadriando o seu caminho, que nada fica encoberto ante os olhos do Senhor. A segunda razão, né, que a Bíblia apresenta também para qualificar a causa da infidelidade conjugal é o descuido em relação às tentações do diabo, né? Então muitos têm caído por não atentar. Olha só, muitos têm caído por não atentar ao que a Bíblia denomina, né, chamando como setas inflamadas do maligno. Então as pessoas começam, né, a não dar muito crédito, muita atenção, né, acaba descuidando, baixando a guarda, aí vem então, né, a tentação e essa pessoa cai na cilada do diabo. A Bíblia ainda vai tratar, né, em terceiro lugar, chamando de autossuficiência espiritual. Olha só, muitos caem por acharem que são, né, imunes ao pecado do adultério, né? E sobre isso nós podemos refletir também sobre Sansão. Sansão ficava brincando ali com o pecado e o pecado acabou sucumbindo à sua vida. Então, muitos, né, têm achado, né, que é autossuficiente espiritualmente falando. Então, temos que ter cuidado. Mas o escritor da lição, ele apresenta também duas causas. Primeiro, chamado de concupiscência, e a segunda de carências, né? Sobre a concupiscência, podemos defini-la, né, sendo então um desejo grande, né, de bens ou também de gozos materiais. Mas também essa concupiscência, ela também define como sendo um apetite sexual desordenado. E nós vamos ver que, sendo a concupiscência, é o inimigo mais poderoso do reino espiritual. E isso revelado por Jesus Cristo. Ora, a vida espiritual, então, do cristão, ela é regida, ela é guiada, ela é alimentada e é fortalecida pelo Espírito Santo do Senhor, né? E o apóstolo Paulo declara que nós devemos andar em espírito e não podemos, né, cumprir, né, a concupiscência da carne, porque há uma guerra. Paulo falando que a carne, né, ela cobiça contra o espírito e o espírito, por sua vez, também contra a carne. E esses, né, a carne e o espírito, eles se opõem um ao outro para que não façamos, né, ou não façais o que quereis. Nós podemos ver que a carne inflamada, né, pela concupiscência busca então de forma irresistível a vontade humana. E nós observamos que ela busca então os bens materiais, né, os seus gozos, né, ou gozos
sensuais das paixões da carne. E vale ressaltar, né, que as concupiscências, né, carnais são inimigas mortais da alma, né? E a concupiscência, por sua vez, é contra as verdades de Deus. Agora, sobre as carências, né, outra causa, né, é a carência, que leva um homem, né, ou uma mulher buscar numa relação então extraconjugal o que falta então em seu casamento. Então um dos cônjuges se sente então carente, né, pois um deixou, né, a desejar, e ele então parte em busca daquele preenchimento, daquele vazio que há então dentro da sua vida. Assim sendo, uma esposa inconscientemente pode cometer adultério devido à carência afetiva. O homem também, por sua vez, pode ter um relacionamento adulterino na tentativa de conseguir uma realização sexual que lhe falta no casamento. Então, o escritor coloca essas duas questões, essas duas causas, a concupiscência e a carência, mas fortalecendo aquilo que nós dissemos atrás, embora as pessoas apresentam inúmeras causas, a Bíblia, por sua vez, ela coloca aí a falta de temor a Deus, ela coloca aí descuido em relação às tentações do diabo e também a autossuficiência espiritual. Então ficamos com a Bíblia naquilo que ela está a nos ensinar. O terceiro capítulo ele fala sobre as consequências da infidelidade. A primeira consequência que o escritor nos coloca aqui é a perda da comunhão da família, né? Então a perda da comunhão familiar, aí é o primeiro quesito. A distinção então da palavra, ou seja, a definição, perdão, melhor falando, a definição da palavra então comunhão é bastante intuitiva, uma vez que ela se deriva então da palavra comum. Nós podemos observar que ter comunhão é simplesmente ter coisas comuns com alguém, né? Ou seja, ideias, né? Podemos definir também como crenças, desejos, planos, gostos, dentro de torcida, trabalho, profissão. Então a lista nós podemos ver que é bastante extensa, onde as pessoas então podem ter coisas em comum, terem então comunhão. O casamento é uma aliança entre duas pessoas, né? E as quais passam então a dividir tudo, e tudo, por sua vez, também passa a ser comum para ambos, né? Uma infidelidade, né? Em uma infidelidade, nós podemos ver que o sentimento de vingança estará sempre presente, né, no coração, na mente daquela pessoa traída, né? Ela vai estar lá na consciência daquele cônjuge que foi traído. Então, uma pergunta que não quer calar, né? As pessoas sempre faz essa indagação, pergunta a respeito deste fato. Deus perdoa quem cometeu tal ato? Né? Deus perdoa? Né? Então podemos responder esta pergunta citando o exemplo de Davi, né? Davi pecou contra o Senhor e a Bíblia não esconde isso. A Bíblia deixa bastante claro que Deus, né, o perdoou, porém Davi pagou, né, um alto preço, né, pelos seus erros. Quando olhamos, né, para a vida de Davi, então, nós vemos que aquele filho de Davi, né, com Betseba, né, Deus havia falado que o levaria, né, que essa criança não viveria, né, de fato a criança morreu. Isso deixou, então, marcas na vida de Davi quanto de Betseba, e não parou por aí. Nós vemos que um dos filhos de Davi, chamado Amon,
né, estuprou, né, a sua própria irmã, chamada Tamar, e depois disso Absalão, um outro filho de Davi, que era irmão de Tamar, matou Amon, e as coisas começaram, parece que, a desandar, né? Depois, esse filho, né, Absalão, ele pegou e começou a perseguir Davi no intuito de usurpar o seu reino, né? Absalão, né, ele não parou por aí, ele ainda teve, né, relação sexual com as mulheres de seu pai Davi em plena praça pública, né? E por fim Absalão acaba sendo morto e Davi lamentando a morte então do seu filho chamado Absalão, né? Então podemos perceber que, né, as consequências vieram, né? E o escritor fecha então esse terceiro capítulo, né, sobre as consequências da infidelidade. Se uma é a perda da comunhão da família, né, por outro lado, também é a perda da comunhão com Deus. Se é muito triste, né, a perda da comunhão da família, agora nós podemos imaginar o quanto mais trágico, né, é a perda da comunhão com o Senhor nosso Deus, né? E podemos dizer que a perda da comunhão com Deus, o homem deixa primeiramente de enxergar os propósitos de Deus. Quer dizer, então, ao perder a comunhão com o Senhor, a pessoa também perde a visão dos propósitos de Deus. Ele não consegue mais enxergar. Segundo lugar, né, o homem, quando perde a comunhão com Deus, ele cai em descontrole emocional. Terceiro, adquire um espírito de ingratidão. E em quarto lugar, é levado à morte. Então, aquele que as consequências da infidelidade, a pessoa só vai descendo. Para concluirmos então esta lição, o quarto capítulo vem falando sobre conselhos de como se prevenir então contra a infidelidade. Primeiro, temos então o sexo com intimidade, né? O sexo é uma dádiva de Deus às pessoas casadas para seu prazer mútuo. Então, a verdadeira felicidade vem quando decidimos encontrar prazer no cônjuge que Deus então nos deu, que Deus então nos presenteou, né? E quando então também nos comprometemos a satisfazer as necessidades do cônjuge. Então, é uma via de mão dupla, né? É dando que se recebe, né? Então, nós vamos ver que sexo com intimidade. E, em último lugar, a lição vem tratando sobre apego à palavra de Deus e à disciplina. Então, sobre isso aí, gostaria então de estar abrindo a Bíblia aqui no livro de Provérbios, né, capítulo de número 6, para nós podermos terminar, aonde está escrito o versículo 20 até 23, ele fala: Filho meu, guarda os mandamentos de teu pai e não deixes o ensino de tua mãe. Conselho de Salomão. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiarão. Quando te deitares, te guardarão. Quando acordares, falarão contigo. Porque estes mandamentos são lâmpadas, este ensino é luz, e as correções da disciplina são caminhos da vida. Então, nós observamos aqui que conselhos de como se prevenir, então, contra a infidelidade. Então, é o apego à palavra de Deus, né?
e há também a disciplina. Então Salomão, ele mais uma vez ele vai apontar para o valor da instrução dos pais. Então, no versículo 22 que nós lemos aqui, temos então um belo tributo à fidelidade. Essas orientações divinas que servem para nos abençoar. Então, estas instruções da lei eram ensinadas aos jovens estudantes pelos seus pais. E nós observamos aqui que há duas afirmativas bem significativas dentro aqui do versículo 23. Ou seja, o mandamento é uma lâmpada para lançar luz sobre os caminhos traiçoeiros da vida. Então, como fonte de ensino dos pais, a lei é luz. Por isso, o homem que rejeitar estes mandamentos é como se a sua lamparina estivesse se apagando. Então, concluímos aqui esta lição essa que vem para nos alertar, vem para nos prevenir, vem para nos exortar acerca das advertências contra a infidelidade, principalmente conjugal. Então, que Deus vos abençoe, que a paz de Cristo, que excede então a todo o entendimento, possa vos guardar em Cristo Jesus. Continue acompanhando a nossa programação aqui na TV ADNP, pois Deus tem bênçãos para você e para toda a sua família, e aguardo você no próximo programa Escola Bíblica. Um grande abraço.